beleza? Mais um dia aqui para mais um para o nosso planejamento diário de trade, né? Mais um dia de Champions League. Vamos primeiro começar dando uma olhada nos jogos de ontem, né? Que a gente tinha feito planejamento. Galatasaray e Liverpool, a gente tinha colocado ambas marcam aqui, né? Porém, não deu tempo de fazer nada, né? Porque eu tinha colocado uma condição aqui a odd 1,80. O gol, a gente pode ver aqui, ó, que o gol saiu bem cedo, aos 7 minutos de jogo, aí não teve muito o que fazer, né? O jogo já foi praticamente descartado, né? Porque a odd praticamente derreteu, não teve muito o que fazer, né? O próximo jogo que a gente tinha colocado aqui era um lay do Newcastle. Esse sim eu tinha ficado de olho, consegui pegar após o primeiro gol do Newcastle aqui. O primeiro gol foi aos 86. Consegui pegar porque logo depois o Barcelona fez uma pressão muito grande. Peguei esse gol, mas peguei com meio stake só, não utilizei stake inteira porque era um jogo de risco, né? Então, final de jogo já, com 86, peguei meio stake, mas bateu nossa entrada. Então, o Lei Newcastle foi uma boa entrada. Foi, deu um bom lucro no jogo, né? O jogo do Atlético de Madrid e do Tottenham, eu tinha deixado de lado, apesar de conta que o jogo foi bem movimentado, acabou que foi 5-2. Foi bem movimentado o jogo, mas tinha deixado de lado, já tinha para mim que eu não iria fazer esse jogo, esse jogo mesmo, então ficou em branco, né? A outra entrada que a gente tinha programada aqui foi o Back Buyer, que esse sim foi para mim foi a entrada do dia, foi onde eu tive o maior lucro. Vocês acompanham o canal, vocês devem ter visto os shorts que eu postei aí, vocês viram o lucro que eu tive. É, Primeiro jogo, eu achei que o Bayern ganhava esse jogo, mas eu acreditava que a goleada seria no jogo seguinte. Mas o Bayern praticamente decidiu esse jogo. Foi 6-1 aqui, um abraço, acabou, né? O que teoricamente talvez vai inviabilizar um pouco nossas entradas no jogo da volta, né? Porque 6-1, teoricamente o Bayern pode até ganhar lá, mas a odd vai vir simplesmente esmagada no próximo jogo de volta. O Bayern também pode talvez não usar o time titular, então pra gente vai ficar meio inviabilizado talvez o jogo de volta. Mas aí é coisa mais pra frente, a gente vai ver mais pra frente no jogo de volta mesmo, né? Vamos agora dar uma olhada nos joguinhos de hoje, né? Detalhe, tem os jogos da Champions League e tem os jogos do Campeonato Brasileiro. Nesse primeiro momento, como tem jogos da Champions League, eu vou focar nos jogos da Champions League, que é onde tem a maior liquidez, a maior fluência de dinheiro no mercado, onde a gente pode entrar e sair do mercado com mais facilidade. O Campeonato Brasileiro, como ele vai retornar agora, tem muito poucas rodadas, eu vou esperar um pouco mais, algumas rodadas, para entender melhor como cada time vai jogar, a formação de cada time, o que cada time procura no campeonato, né? Para a gente poder definir melhor nossas entradas. Porque se a gente olhar agora, são muito pouco, a amostragem é muito pequena, não tem muito que fazer. Então, talvez da próxima rodada em diante eu comece a dar uma atençãozinha melhor aos times brasileiros. Mas meu foco especialmente são nos times europeus, principalmente Champions League e Premier League. Esses aí são meus principais focos, é onde eu tenho maior lucro, é onde o dinheiro realmente está, né? Mas sem mais delongas, vamos aos jogos de hoje, né? Porque hoje tem uns joguinhos muito bons pra gente olhar aqui. Eu separei aqui alguns jogos. Eu coloquei, favoritei alguns jogos aqui. Tem um jogo bônus que eu vou passar aqui no final para vocês. Mas de começo aqui, vamos começar olhando os jogos de hoje mesmo, né? Vamos apagar aqui nossa listinha de ontem, né? Que ontem foi um bom dia de trade, a gente teve um bom resultado. Vamos aumentar o espaço aqui. Vamos lá, vamos começar. Vamos começar por Bayer Leverkusen e Arsenal. Vamos ver o histórico das duas equipes. Ó. Bayer Leverkusen vem numa fase mais ou menos, nem é tão ruim, mas também não é tão boa. O Arsenal vem jogando muito bem, ganhando. Ganhou de adversários o Tottenham, meteu uma goleada de 4 no Tottenham. Que são dados da Premier League, né? Eu tô levando mais ou menos em consideração assim, pra gente ter uma amostragem mais ou menos dos times. Mas olhando meio por cima aqui, dá pra ver que o Arsenal vive um momento bem melhor do que o Bayer Leverkusen, né? Só que a gente não pode esquecer também que na Champions League o Bayer Leverkusen andou dando algumas surpresas, né? Acabou ganhando do Manchester City dentro do Etihad, o estádio do City, o que não, né, às vezes nem o Arsenal consegue, né? Então tem que ficar meio ligeiro com isso.
Se a gente ver aqui, ó, os últimos confrontos do Bayer Leverkusen em casa, teve um empate, dois empates seguidos, aí teve uma vitória contra o São Paulo, que não é muita coisa, depois outra, uma vitória na Bundesliga, depois a mesma vitória contra o São Paulo de novo, só que aí foi na Copa da Pokal, e na Champions League eles ganharam do Villarreal. Isso aqui sim, porque eu considero o Villarreal um time bom. Ganhar de 3-0 jogando em casa. Muito legal. E ó, vamos ver o Arsenal agora, fora de casa. 2-1, esse aqui eu não vou nem vou muito considerar, porque isso aqui é de Copa, então isso aqui pode ter esse time, o Arsenal pode ter usado um time alternativo, reserva, né? Contra o Brentford, um empate. Esse aqui poderia ter sido vitória, mas apenas contra o Brentford veio jogando bem também. Aqui foi um resultado pesado, Premier League. 2-2 com o Wolverhampton. O Wolverhampton praticamente já está rebaixado da Premier League, não tem muito o que fazer. Esse aqui o Arsenal deveria ter ganhado essa partida, deveria ter ganhado, mas jogou. Se eu não me engano, eles abriram 2-0 nesse jogo e acabaram levando empate depois. Vacilaram muito. Aqui contra o Tottenham, coitado, tá apanhando de todo mundo, né? Tá lá embaixo na boca do rebaixamento também. Uma boa vitória, 4-1, muito interessante. Aqui uma vitória boa, 1-0, fora de casa contra o Brighton. O Brighton também é um time bom, um time perigoso. E o Arsenal foi lá e ganhou. No geral, vamos ver aqui no geral. Ó, geral, amistoso. Vamos ver aqui, mas não vou levar muito em consideração isso aqui. Amistoso no ano passado, 4-1 pro Arsenal, mas não vou levar muito em consideração por causa que é amistoso, né? E esses outros dois jogos que também não vou levar muito em consideração não, porque olha a distância. É de 2002, muito longe isso aqui. Isso aqui não... 2002 não, 2002, é de 2002 esses jogos. Então eu não vou nem levar em consideração porque são jogos muito antigos desse time do confronto desses dois times, né? Vamos dar uma olhada aqui primeiramente no SofaScore para ver se tem algum valor aqui nesse jogo para algum lado. Exatamente, creio eu que o valor tá todo do lado do Arsenal. Só que assim, é um valor, mas é um valor muito em cima da linha. Ó. A esperada que ele vença é 67% e ele ganha 68%. Tá muito em cima da linha, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Isso aqui se deve muito que o Arsenal andou dando umas vaciladas em alguns jogos, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Vamos ver no nosso radar esportivo aqui. Vamos ver as comparações aqui. Campeonato. Casa e fora. Esse aqui eu tô levando, ó, pode ver que ele nem aparece aqui, porque não deu a quantidade de jogos das Champions. Vamos colocar os últimos 10 jogos. Ó, em casa, não perdeu os últimos 6. Marcou um gol mais de 1,5. Não perdeu os últimos 10. Marcou, tá, beleza. A gente já tem uma boa ideia aqui. Aqui vem numa fase mais ou menos. Se você olhar no contato, tá igualado. 3 vitórias, 2 empates, 2 empates, 3 vitórias, tá bem igualado. Marcou primeiro 60, 80. O Arsenal bem perto também, mas o Arsenal marca bastante, sai bastante na frente e fora de casa. Em casa também tá alta a porcentagem do Bayer Leverkusen. Então é um jogo meio perigoso para se posicionar ao lado de um ao lado de outro, né? Vamos ver média de gols. 1,80, 1,5 dá 80%, 2,5, 70, já dá uma boa, uma boa margem pra gente aqui. 2,5, 3 gols na partida, 70% pro Arsenal, 60% pro, pro Bayern. Eu considero 60% um valor bom, tá? Pelas análises que eu fiz nos últimos tempos, considero 60% um valor bom para a média de 2,5 gols. Óbvio, tem contraste do jogo também, né? Às vezes o jogo tem lá uma porcentagem de 80%, mas no live, ao vivo, o jogo tá uma porcaria. Ninguém ataca, ninguém faz nada. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui a gente vê o primeiro tempo. O Arsenal costuma ganhar 70% dos jogos no primeiro tempo. Aqui é só 50%. Interessante. Segundo tempo, cai o desempenho do Arsenal para 40% e o Bayer Leverkusen mantém o desempenho de 50%. Aqui a gente vê os minutos do gol, a gente vê que o Arsenal abre bastante placar no começo, mas o Bayer Leverkusen também, ó. Isso aqui tem cheiro daquele jogo meio pirotécnico, sabe? Gol para um lado, gol para o outro. Então é meio perigoso a gente se posicionar a favor de alguém aqui. Vamos dar uma olhada como que tá aqui no Bolsa. Vamos dar uma olhada
como que tá o over 2,5 para esse jogo. 1,86. Olha, interessante, hein? 1,86, 2,5. Eu vou colocar como meta esse jogo aqui pra gente pegar um over. Esse jogo me cheira over, ele tem cheiro de over. Dá pra buscar alguma coisa. A gente tem que levar em consideração sempre que o Bayer Leverkusen tá jogando em casa, né? Então, na teoria, eles têm que ir pra cima. Eles têm que ir pra cima, eles têm que tentar fazer o resultado em casa. Porque lá na casa do Arsenal depois, o Arsenal tem um time melhor, né? Então, a tendência é que o Arsenal acabe vencendo em casa. Então, o Bayer Leverkusen tem que tentar fazer o resultado em casa. A odd tá 1,86. Eu vou colocar aqui pra gente tentar pegar essa odd pelo menos a 2. Pelo menos a 2. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Pelo menos a 2. Pelo menos a 2. Que daí a gente tem um 100% de lucro, né? Então é aceitável. Pelo menos a 2 essa odd. No mais, nesse jogo do Bayern do Arsenal, acho que é isso mesmo. Não tem. Do Bayern Leverkusen do Arsenal, é isso mesmo. Não tem muito o que a gente fazer. Não vou falar pra. Não vou dar nenhuma pitaco em entrada de a favor de um ou de outro. Não critico também quem quiser pegar esse jogo do Arsenal 1,50 aqui, mas eu não recomendo. Aqui para mim eu vou atrás do over 2,5 que eu acho muito mais interessante. Logo na sequência, lembrando que esse jogo ele é desgarrado dos outros, né? Ele é às 2h45, os outros jogos são às 5 da tarde. Então a gente tem um espaçamento bom entre o primeiro jogo e os outros. Então dá para ter uma boa leitura sem se preocupar com os outros. Agora aqui, ó, agora à tarde aqui, às 5 horas, a gente tem Budoglim Sport, PSG, Chelsea, Real Madrid e Manchester City. Eu vou deixar para falar do Real Madrid e Manchester City por último, por causa que é um jogo meio peculiar esse aqui. E tem um jogo extra que eu vou passar para vocês no final aqui, que eu acho muito interessante. Inclusive, venho tendo bons greens nesse jogo, no jogo desse time. Vamos começar com o Budoglim e Sporting. Vamos ver o histórico deles, como é que tá. Nossa, o Budoglim nos últimos 5 jogos, a race tá maravilhosa. Nossa, aqui tem Champions. Nossa, eles ganharam. Olha só, olha que interessante. É um time que não é muito conhecido, mas olha só. Eles ganharam da Inter de Milão fora de casa. Ganharam da Inter de Milão em casa. Ganharam do Atlético Madrid, que acabou de meter uma goleada no Tottenham por 2-1. Ganharam do Manchester City em casa. 3-1. Então a gente já vê que aqui que esse time do Bologna não é um time bobo. De bobo eles não tem nada. O Sport vive uma fase boa, mas aqui é mais pela Liga de Portugal mesmo. Lá, na verdade, Liga de Portugal só tem 3 times lá, né? Antigamente era 4, mas agora só tem praticamente 3. Olha, empatou com o Braga, ganhou do Porto em casa, mas isso aqui é na Taça de Portugal, mas mesmo assim, um resultado muito bom, porque o Porto vem vindo fazendo uma campanha muito boa. Ganhou do Estoril, aí já é um resultado comum. Ganhou do Moreirense fora de casa, também um resultado bem esperado. E ganhou do Famalicão por 1-0. Budogl em casa, apenas uma vitória na Champions, apenas uma derrota na Champions nesses últimos 5 jogos para Juventus, 3-2, vendeu cara a derrota também, que é aceitável, apesar de quando a gente está falando da Juventus, né, não vive um momento tão bom assim, mas ainda é a Juventus. O Sporting fora de casa, aí já começa a pesar. O Sporting tem 3 vitórias e 2 empates, mas empatou com o Braga, que é um dos grandes, e empatou com o Porto. Então assim, no histórico geral aqui dos últimos jogos deles, aqui os últimos 5 jogos deles é muito, muito bom. Vamos dar uma olhada aqui no SofaScore para ver se ele dá algum valor pra gente. Ó, impressionantemente,
não dá em valor nenhum para nenhum dos times. Mas lembrando que aqui o SofaScore ele pega o contexto geral de todos os campeonatos, ele faz a média, né? Se a gente filtrar aqui só pelos jogos da Champions, provavelmente o Budoglin vai ter alguma vantagem aqui, muito provavelmente. Vai estar bem em cima da linha ali, mas ele vai ter alguma vantagem sim, com certeza. Aqui no, vamos dar uma olhada aqui no radar para a gente ver as, como que tá os times fora. Vamos ver se ele vai pegar, se ele vai puxar. Ele não puxa por causa que não tem os 10 jogos completos ainda. Tá, vamos lá. Budoglin marcou 2 gols ou mais nos últimos 6 jogos, marcou um gol ou mais. Aqui já é interessantíssimo. A gente já busca um cenário de over. Inclusive, se a gente olhar aqui, já dá pra ver, né? Over, 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 over. Sporting, over, under, over, over, under. Budoglin é um pouco mais over, né? Não, mas a gente já tem um escopo aqui de jogo over. Budoglin marcou pelo menos um gol no primeiro tempo nas últimas 9 partidas. Um gol e meio nas últimas 6 partidas, ótimo. Aqui também a gente tem escopo, ó, aqui ó, o Sport sofreu um gol mais nos últimos 9 jogos. Interessantíssimo também isso aqui. Vamos ver aqui, ó. Marcou primeiro, 80%, 70%. Quer dizer, ó, o Budoglin sai na frente em 80% dos jogos. Mas aqui eu vou deixar empatado. Aqui marca 70%, mas se vocês verem, tem um 2 aqui do lado. O que o radar está informando pra gente é que ele usou apenas 9 partidas para medir os jogos do esporte. Porque algum jogo que estava fora disso, de rota aqui, que ele não pegou, né? Mas então vamos dizer que tá um 80-75. É bem empatado. Os dois times costumam sair bem na frente dos jogos, né? Ambas marcam. Sporting, 90% de ambas marcam. Nossa, Budoglin 60. Muito interessante isso aqui. Muito interessante. Vamos ver média de gol. 80% do Budoglin jogando em casa, 2,5. 70 pro Sporting. Esse jogo aqui já tá me dando 2 cenários para esse jogo aqui. Primeiro tempo, vitória 70% do Budoglin, 40%. Primeiro tempo, questão de primeiro tempo aqui, a gente consegue ver que o time do Budoglin é bem melhor jogando em casa do que o Sport jogando fora, né? A gente consegue já ter uma boa noção. Segundo tempo, o Sporting, o Budoglin cai um pouco, mas mesmo assim continua sendo melhor que o Sport. Já tem 50% de vitória contra 30%. E aqui é o gráfico de gols. A gente pode ver que os gols marcados do Budoglin são gigantescos, velho. Eles tomam variadamente gol. O do Sport já é um pouco mais. Faz bastante, mas já é bem mais equilibrado. A gente pode ver que os minutos entre os minutos 31 e 45, o Budoglin marca muito gol. E no final ali, entre os 61 e 75, também marca muito gol. O Sport já marca mais ali entre 31 e 45, né? Então, a gente já tem uma boa média de gols, margem de gols aqui. Vamos ver aqui como é que vai estar isso aqui agora. Agora a gente vai ver o que realmente interessa aqui. Vamos ver se as odds têm valor, né? Lembrando que eu sempre digo, não é sobre você acertar a entrada, é sobre você comprar boas odds, bons valores, né? Porque você comprando bons valores, você a longo prazo você vai conseguir sobreviver nesse mercado. Ambas marcam. A odd tá 1,60. Na hora do jogo isso aqui vai estar batendo 65. Tá. Beleza. E o 2,5? 2,5, 71. Galera, esse aqui é o seguinte, aqui eu tenho 2 cenários para esse jogo e eu vou buscar os 2 cenários. Esse jogo aqui me parece, como são 2 times muito ofensivos, é muito difícil se posicionar a favor de um. A odd tá boa, assim, tem valor, mas é muito difícil se posicionar à frente de um ou de outro, porque você pode estar a favor do Budoglin e tomar um gol do Sport no contra-ataque, que eles são muito bons nisso. Ou você pode estar a favor do Sport e tomar um gol do Budoglin no contra-ataque, eles também são muito bons nisso. Então, assim, a partir do momento que sair o primeiro gol nesse jogo, a tendência é que esse jogo se abra, tá? Principalmente se o Sporting abriu o placar. Porque, se reparar, a maioria dos jogos do Budoglin tentou resolver logo em casa, fazendo os gols. Eles são muito ofensivos jogando em casa, são um time muito ofensivo. Então, só que eles dão muito espaço nas costas, o que o Sporting adora também para contra-ataque.
Sport é um time talhado para controle de bola e contra-ataque. É loucura ver ele jogando no campeonato português. Então aqui, o que eu vou fazer? Aqui eu vou selecionar dois cenários para a gente ficar de olho. O primeiro, vamos pegar aqui. O primeiro cenário vai ser o over 2,5. Odd. Aí que tá. Olha, odd. Eu quero buscar. Ó, a gente vai ver que o 2,5 tá 1,71, correto? Eu vou tentar buscar esse aqui também, pelo menos a 2. Pelo menos a 2. Opa, deixa eu apagar aqui. Pelo menos a 2, que eu acho que é o mais interessante. Enquanto vocês escutam o meu cachorro latir ali, né? Quer participar do vídeo aqui também. Beleza. Outro cenário que eu também vou buscar vai ser isso aqui, ó. O ambas marcam. Que eu acredito muito no ambas marcam nesse jogo. Também. Só que aqui tem um detalhe também. Eu também vou buscar odd 2. Eu vou buscar esse será o cenário. Vou tentar pegar um over 2,5, a odd de 2 ou acima. E o do ambas marcas também, de 2 ou acima. Lógico, tô passando aqui, esse é o meu planejamento para esse jogo. Só que tudo pode mudar no live. A gente tem que sempre lembrar em ver o jogo ao vivo. Tudo pode mudar, dependendo do contexto da partida, entendeu? Então a gente tem que ficar muito ligado nisso. Acho que no mais não tem muito o que fazer aqui, porque não dá pra gente dar um veredito final aqui entre vitória e derrota, sempre porque são dois times muito parelhos, dois times que jogam muito no contra-ataque, muito para cima. Então aqui para mim é exatamente isso. É um over 2,5 e um ambas marcam, que eu acho que é o mais viável para esse jogo, né? Então acho que é isso mesmo. Agora vamos para o jogo do Paris Saint-Germain e Chelsea. Aqui a gente tem o seguinte. A gente viu um Paris Saint-Germain que anda tomando uns gols muito bobos, muitos bobos mesmo. Anda perdendo, inclusive ó, na última rodada da Liga 1, agora eles acabaram de perder em casa de 3-1 pro Mônaco. Eu assisti esse jogo, eu estava nesse jogo, eu consegui pegar um lei PSG que pagou, teve um lucro muito bom. E o PSG praticamente jogou como se fosse um time comum. E eles são um super time, né? Então é muito estranho, estão jogando muito estranho. Em contrapartida, se a gente olhar aqui embaixo, o Chelsea vem jogando muito bem. Tem essa derrota pro Arsenal aqui por 2-1, que foi o Arsenal que fez o gol no final. Só que eles vêm jogando muito bem, eles vivem uma fase muito boa. O centroavante deles lá, o João Pedro, lá tá fazendo gol atrás de gol. Tá muito bom, tá jogando muito bem. Vamos dar uma olhada aqui, o PSG jogando em casa. A gente pode ver ó, que já não é uma coisa muito boa. Eles têm uma vitória contra o Olympique de Marseille, que eu acho uma vitória boa. Só que é esperado por seu Paris Saint-Germain, né? Apesar do Olympique de Marseille ser um time bom. Eles têm uma vitória de 3-0 contra o Milan, que aí já é mais do que esperado, né? Eles têm que ganhar mesmo. Aí eles têm um empate contra o Mônaco na Champions League. E na próxima partida, que é a partida em casa contra o Mônaco, eles perdem de 3-1. Sendo que o Mônaco não tá um time tão assim, né? E eles acabou perdendo. Aí, o Chelsea fora de casa, pode ver que fora de casa, o Chelsea tem uma derrota só nos últimos 5 jogos e é só para o Arsenal, que é o líder da Premier League, que tá voando, né? Porque é muito bom. A gente olha aqui, ó, a gente vê que o Chelsea tá vitória agora na Copa aqui, ó, 4-2 contra o West Ham, contra o Wrexham, né? Do time do Ryan Reynolds de lá, né? Foi um jogo teoricamente equilibrado, mas o Chelsea foi colocando os titulares aos poucos, conforme foi precisando, e aí foi decidindo o jogo, né? O Chelsea é um time muito mais forte. Tem um jogo aqui da Premier League muito bom contra o Aston Villa. Eu assisti esse jogo, o Chelsea jogou muito bem, o João Pedro jogou muito bem esse jogo, ganhou de 4-1. Tem uma vitória aqui na Copa também contra o Hull City, que aqui já é um time da segunda contra um da primeira divisão. É mais do que esperado, né? E aqui
uma vitória contra o Wolverhampton que todo mundo deveria estar ganhando, né? Inclusive o Arsenal foi lá e me empatou 2-2 com esse time depois de ter abrido 2-0, como eu já tinha falado no jogo, na análise do jogo do Arsenal do Leverkusen. Aqui o Chelsea meteu 3-1, fechou o caixão e vela preta, né? Não teve desculpa. Se a gente vê aqui no total e vamos ver aqui embaixo os últimos confrontos inteiros, a gente vê aqui que no último jogo entre Chelsea e PSG, que foi o final do Super Mundial de Clubes, o Chelsea atropelou com o João Pedro novamente jogando muito, né? Ele atropelou. Depois a gente tem na Champions uma vitória fora de casa de 2-1 do Paris Saint-Germain. Aí já começa a ficar muito longe. 2016, 2016, 15 aí que eu já não vou levar em consideração mais. Está muito longe. Então vamos ficar somente com essa visão aqui do 2025 aqui, que foi o final do Super Mundial lá, né? Vamos ver que se o SofaScore, o SofaScore dá valor para algum lado aqui. Eu acredito que o valor vai estar do lado de Chelsea, mas vamos ver. Não, o SofaScore dá o valor a favor do Paris Saint-Germain. Eu não concordo, eu não concordo. Eu não concordo por causa da. Pode ser que no escopo geral, como eu já falei, o SofaScore ele pega o geral de tudo. Então pode ser que no geral de tudo, o Paris Saint-Germain normalmente jogando com a odd de 2,10, ele deva estar ganhando muito mesmo, né? Mas eu não concordo de momento. O momento do Paris Saint-Germain não é bom. Eu não concordo com essa odd aqui não. Aí você compara momento com momento, você vê que o momento do Chelsea é muito melhor. Inclusive é só olhar aqui, né? Você vê que é o momento do Chelsea fora de casa. Uma derrota só pro Arsenal, que é o líder do campeonato. PSG, aqui 2 vitórias contra o Marseille, que é um bom, e outra contra o Mertens, que é um time mediano. E o resto foi empate e uma derrota, entendeu? Eles empataram com o Newcastle em casa. Newcastle é um time bom da Inglaterra, mas o Newcastle não é essa Coca-Cola toda, como diz, né? Vamos ver aqui como que tá a questão das odds deles. Essa odd para mim tá errada. 2,20 pro Paris Saint-Germain. Essa odd teria que estar no mínimo 2,50. Para mim tá errado. E a odd do Chelsea tá muito alta. A não ser que o Chelsea não vá com o time titular, né? O que eu acho difícil. Mas para mim essa odd tá errada. De novo, o ambas marcam nesse jogo é muito provável. E o over 2,5. 69, Aqui também, vamos dar uma olhada aqui no nosso radar esportivo para ver o que ele nos mostra aqui. Aqui, radar esportivo aqui, beleza. Ó, marcou um gol mais, tá isso aqui, ó, visão geral, sofreu um gol mais, aqui a gente já é um ponto de atenção, que já sofreu um gol mais nos últimos 9 jogos, então é um ponto de atenção. Marcou o primeiro gol em 70% para Germain, em 50%, mas aqui também tem que levar em consideração, vamos aumentar isso aqui por 55%, por causa que ele desconsiderou pelo menos uma partida do Chelsea, por algum motivo, alguma coisa. Aí você pega aqui, ó, não sofreu gol. Em 10% dos jogos só o Chelsea não sofreu gol. O Paris Saint-Germain só em 30%, é um valor muito baixo. Aí a gente vem aqui, ó, ambas marcam. 60% para o Germain, 80% para o Chelsea. Quer dizer, aqui a gente já tem um cenário bem plausível para ambas marcas, né? A gente vem para o over 2,5. 90% dos jogos do Chelsea fora de casa foi over 2,5. E 70% dos jogos do Paris Saint-Germain também foi um over 2,5. Então aqui a gente não tem muito para onde fugir, né? A gente vai buscar do mesmo jeito que no jogo do esporte, a gente também vai fazer isso. A gente vai buscar o ambas marcam, né? Vamos. A gente vai buscar o ambas marcam aqui no jogo do Chelsea. Do Chelsea e do Chelsea do PSG. Com atento. Sempre temos que colocar isso aqui. Pode. No mínimo 2. No mínimo 2, lembrando que a odd de ambas marcam deles nesse momento está 1,60. Então isso aqui, mais ou menos ali pelos 30 minutos, 35 minutos do primeiro tempo, se não tiver saído algum gol, a gente pega, mas saiu o gol, paciência, abandona, tem jogo todo dia, tem entrada toda hora, a gente não precisa ficar correndo atrás disso, tá?
Então, vamos esperar. Segura a ansiedade, segura ali. E lembrando sempre, dinheiro bom é dinheiro no bolso. Então, se você não está confiante, se você está vendo que o jogo está meio... Não faça entrada. Segura. Segura para a gente poder fazer a entrada no momento certo. E aqui também. Vamos buscar esse over. Esse over 2,5. 2,5. Odd. Mínimo 2. Também, mesma coisa. Nesse momento a odd está 1,70. Na hora do jogo vai ter 1,75. Então aqui creio eu que os 15 minutos de jogo 0 a 0 ela já vai estar chegando beirando a 2. Aí a gente pode pensar em pegar essa entrada. Lógico, leitura de jogo. Ataca time, ataca um outro time. Se pega dois times amarrados no meio de campo, esquece. Essa odd aqui vai disparar para cima. Primeiro tempo você viu que foi uma porcaria, o jogo não fez nada. Você muda, você pula do 2,5, puxa 1,5. Entrou no segundo tempo ali, o jogo começou a desamarrar para um lado para o outro. Entrou no 1,5. Fez o gol, abriu 1 a 0 para alguns lados, fecha a posição, porque às vezes um gol vai te pagar 80, 90% da sua stake. Você não precisa ficar o jogo inteiro para esperar um gol. A ganância, às vezes, faz a gente perder dinheiro. Eu falo por experiência própria. Por isso que eu coloquei algumas regrinhas para mim. Vamos supor, eu entro no over 2,5 aqui no jogo do Chelsea. Vai. Saiu 2 gols no primeiro tempo. 2. Esses 2 gols vão me pagar ali 90% do valor da minha entrada. Aí eu te pergunto, eu tô ganhando 90% do valor da minha entrada. Por que eu vou ficar esperando o segundo tempo inteirinho para pegar mais um gol? Se eu só posso ganhar mais 10% do valor da entrada. Entendeu? Não compensa. Então, peguei 2 gols, fecha. Fecha e eu vou analisar. Às vezes você pode pegar um empate do outro time, um empate no jogo, um lay outro time, dependendo da leitura de jogo. Então, não compensem. Você faz a entrada, pega o valor ali e sai. Não precisa. Isso é trade. Entra e sai do mercado a hora que você quiser. Agora, se você é um punter que quer colocar seu dinheiro do começo e até o final, beleza, não vou te julgar, mas assim, é métodos, cada um tem seus métodos. E sempre tem que lembrar, muita gestão de banca nesse momento, né? Porque senão não tem como você sobreviver nesse meio aqui das apostas esportivas. Dito isso, né? Agora, o jogo aqui do Chelsea, acho que é isso mesmo. Vamos pro jogo, o maior jogo do dia agora, né? Que virou rotina, parece Real Madrid e Manchester City se enfrentando na Champions, né? Todo ano agora a gente tem um Real Madrid City. A odd do Real 3,85, do City 2. Eu concordo plenamente com essa odd, porque o City vive um momento bom, não tão bom, mas bom. O Real Madrid vive um momento de estabilidade muito grande e tenham atentos, nesse jogo, muito provavelmente, além de muitos desfalques que o Real Madrid tem, o Mbappé não vai jogar. O Mbappé está fora da partida, ele não vai jogar. Então a gente vai vir aqui olhar isso aqui. Vamos ver aqui. Esse aqui é o jogo de ida, né? Então o Real Madrid tem que tentar fazer alguma coisa nesse jogo. Se ele não fizer, lá no Etihad, no estádio do City, com aquela pressão, time todo desfalcado, acho difícil pro Real passar esse ano. Real jogando em casa. Vitória contra o Celta Vigo. Perdeu pro Getafe, isso aqui é uma vergonha. Real Madrid nunca poderia perder essa partida aqui jogando em casa. Aí na Champions ganhou do Benfica. Perdeu pro Osasuna na La Liga. Outro jogo que eu falo pra vocês, hein? Que jogo. Eu assisti esse jogo aqui. Real Madrid perdeu tanto gol no jogo e tomou o gol da virada no final. E aqui contra o Benfica também Champions ganhou o jogo de 1 a 0 fora de casa. Aqui nos últimos jogos, Manchester City 3 a 1 no Newcastle, bom resultado. Newcastle é um time que está em ascensão, jogando bem. Aqui, um tropeço contra... esse jogo do Newcastle foi na Copa, né? Mas mesmo assim, foi um bom resultado. Na Premier League, tropecinho contra o Northern Forest, que isso aqui custou caro, porque o Arsenal abriu 7 pontos deles, né? Era para ter ficado bem menos. Ganhou de 1 a 0 do Leeds. Aí de novo contra o Newcastle 2 a 1 jogando em casa. E contra o Software também ganhou de 2 a 0. Um confronto direto entre eles. Deu City, deu Real, empate. A gente vê que aqui nos confrontos diretos o Real leva uma certa vantagem. Também vê over. A gente vê que entre o confronto direto entre eles, e são bem recentes, a gente vê as datas aqui, 2024, 24, 25, 25, 25.
a gente vê que costuma ser um jogo bem over entre eles, né? E eu não descarto essa possibilidade desse jogo da ida, não. Se parar para pensar, e principalmente se o City sair na frente. Porque se para pensar, o Real Madrid tem que tentar decidir esse jogo, tentar fazer alguma coisa em casa. Porque jogando fora de casa depois vai ser complicado. Real Madrid jogando em casa nos últimos 5 jogos. Apenas uma derrota, que foi pro Getafe. Over, under. O único jogo under foi exatamente que ele perdeu de 1 a 0, os outros jogos foram tudo over. Só que a gente tem que lembrar, né? Muitos desses jogos aqui o Mbappé estava, e nesse jogo ele não vai estar. O City fora de casa. Perdeu pro Budoglin, ó, o Budoglin aqui, ó. Esse time é perigoso. Empatou pro Tottenham. Aqui foi um resultado ruim, apesar de ser o Tottenham, mas o Tottenham não tá jogando nada. Resultado horrível. Ganhou do Liverpool, ótimo resultado. Tá, beleza. A gente vê que o momento do City é um pouco melhor do que o momento do Real, né? Vamos ver aqui. Eu acredito que o valor vai estar do lado do City nesse jogo, mas vamos dar uma olhada. Aí, ó, o SofaScore não dá. Não dá valor para nenhum dos dois times. Diz que a odd a longo prazo não tem valor. Nem a 2, nem a 360. Interessante isso aqui. Interessante. Então aqui a gente não tem como falar nada olhando aqui, né? Vamos ver aqui no jogo no site do Radar. Vamos abrir aqui. Ó, Real Madrid mais de 1,5 gol nas últimas 9 partidas. Não perdeu nas últimas 4. Manchester City. Tá, aqui ó. Mais de 1,5 nas últimas 9. Mais de 1,5 nas últimas 8. Então aqui a gente já tem, teoricamente, sempre pensando teoricamente, a gente tem 2 gols garantidos na partida, né? Mas vamos dar uma olhada melhor. O Real sai mais na frente do que o City. Mas de novo, ó, ele considerou apenas 9 partidas, então vamos colocar 55 aqui. Mas mesmo assim é uma distância boa. O Real não sofreu gol. Só em 20% das partidas ele não levou gol. O City em 40%, quer dizer, em termos de gol sofrido, o City já é melhor. Não marcou gol em 20%. Em 20% em termos de gol marcado eles ficam igualados. Ambas marcam. 60% dos jogos do Real Madrid foi ambas marcam. Ele acabou tomando e fazendo gol. E 50% tá bem equilibrado aqui. Vamos colocar um 55 aqui, mas fica bem equilibrado. 1,5 a gente já esperava, né? 90%, 80% é muito alto. E o 2,5 fica em cima da média que eu gosto, que é 60%. Tanto para os dois times. Interessante isso aqui. Vitória no primeiro tempo. O Real costuma ganhar mais, o City perde, não ganha no caso, né? Empate, 60% dos jogos no primeiro tempo empatados. Derrota no primeiro tempo, apenas 20%, 10%. Olhando por cima aqui, a gente pode dizer que o primeiro tempo desse jogo vai ser um pouco amarrado, né? Vai ser um pouco amarrado. No segundo tempo, o Real mantém 60% de vitória, tá? 30% empate igual, derrota. Esse jogo tem cara de ser meio amarrado. Olhando pelos dados aqui, pela numeração, né? Minutos dos gols. Real Madrid costuma fazer bastante gol, hein? O City também faz. O City toma pouco gol no primeiro tempo. Ó. Faz no começo, no finalzinho, faz um pouco mais no finalzinho do primeiro tempo. O Real já costuma fazer bastante. Esse jogo é o seguinte. Vamos ver as odds aqui só para mim ter uma. O ambas marcam nesse jogo. E o over 2,5. 71. Mas eu tô inclinado simplesmente por conta do momento dos times. E óbvio, tem que ver se o City vai jogar com o time titular. Se o City vir lá, se o City vir com. Nossa, Tite, tô doido. Se o City vir com o time titular com Haaland, Marmouche, Rodri e os times titular inteiro, eu acho que o City tem uma grande probabilidade de vencer esse jogo. Tanto é que eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar de olho nesse back City. Esse aqui eu vou ficar de olho. Esse back City aqui. Por quê? A odd dele já tá a 2, então eu vou ficar de olho nesse back City. Deixa eu só mudar um negocinho aqui. Opa. Vou ficar de olho nesse back City. Por quê? Simplesmente pelo motivo que
simplesmente pelo motivo que o momento do City é muito melhor mesmo. Se em qualquer momento que o City colocar o Real Madrid ali nas cordas, vamos dizer assim, posse de bola, tocando bola, infiltração, assim, a zaga do Real Madrid tá totalmente reserva. Eles vão jogar com aquele cara, acho que é Asensio, o nome dele, aquele zagueiro horrível. Nunca vi. O bom do Real é o goleiro, né? O Courtois é uma máquina no gol, mas tirando isso, não tem muito o que falar, não, né? Então acho que é mais isso mesmo. Eu vou ficar de olho nesse back City. E, cara, se caso o jogo ficar aberto, isso aí a gente vai aqui, você, também vou tentar pegar, esse ambas marcam aqui do jogo deles. Mas aqui eu vou colocar uma condição aqui. Vou colocar uma seguinte condição nesse jogo. Vocês já vão ver, só deixa eu colocar aqui que estava invertido. Ambas marcam. Aqui também, só se a odd for 2 ou acima. E aqui é o seguinte. Aqui eu vou ficar de olho no seguinte, tentar pegar esse ambas marcam, porém o jogo tem que estar aberto. O que é o jogo aberto? Os dois times atacantes. Tipo, o Real Madrid vai para cima, o City pega a bola no contra-ataque, assim por diante. Caso contrário, eu não entro. Eu vou ficar de olho somente no back mesmo. Mas se o jogo abrir, eu vou nesse ambas marcam. O over 2,5, eu acho que não é tão interessante. Imagina comigo. Apesar de o histórico ali indicar, imagina comigo. O Real Madrid é totalmente desfalcado. A gente não sabe se no jogo de volta, o Mbappé, o pessoal vai estar de volta no time. Vamos supor que o Real Madrid perca esse jogo de 1 a 0. Eles têm total chance de reverter lá no Etihad jogando com o time titular, né? Agora, imagina um cenário diferente. O Real Madrid faz um gol, ganha de 1 a 0 contra o City em casa. É muito mais plausível para o Real Madrid, com todos os desfalques, se fechar, mesmo sendo um time grande, se fechar para não tomar um empate, ou pelo menos um empate no caso. Então eu acho que se o Real Madrid sair na frente, esse jogo fica travado. Agora, se o City abrir o placar, é bem capaz do Real Madrid tentar ir para cima para empatar, ou até mesmo virar o jogo, e aí sim o jogo pode abrir para um over 2,5. Só que assim, o City também ganhando, pode ser que ele se feche, porque ele sabe que o jogo de volta é na casa deles, então aí eu acho que não vai dar valor. Agora, Real Madrid perdendo de 2 a 0, 2 a 0, aí sim, aí eu acho que esse jogo vai abrir totalmente, porque 2 a 0 em casa para reverter no Etihad é quase impossível. Lembrando que não tem Rodrigo, não tem Mbappé, os caras estão machucados, né? Então é bem complicado. Então o único atento que eu faço é isso. Ver se ambas marcam. O jogo aberto. Se o jogo tiver truncado, tô fora. O jogo abriu, aí eu vou atrás, entendeu? E o back City é aquele negócio. O Real Madrid atrás, com esse time todo desfalcado, e o Manchester City tocando bola. Tocando bola, pressão alta, rouba bola, contra-ataque, chute no gol. Aí é back City, aí não tem o que fazer. E a odd deles, a odd do back City aqui, a 2, não tá ruim. Mas dependendo, dá pra pegar até um pouquinho acima. Uns 2,10, 2,15, 2,20, dá pra pegar. Mas eu acho justo essa odd. Acho que acabou, né? O Campeonato Europeu acabou, falamos de todos os jogos, os cenários prováveis para todos os jogos, o que eu vou buscar nos jogos, né? Olhando aqui o Campeonato Brasileiro, vou deixar de lado por enquanto, não vou fazer nada, simplesmente pelo motivo que eu quero ver mais algumas rodadas para entender melhor o que os times vão procurar no campeonato, né? Aí sim, a gente começa a fazer umas análises mais definitivas de cada time. O jogo extra que eu ia passar para vocês é esse aqui, ó. MLS. MLS. Calma, galerinha, calma. MLS. MLS é o seguinte. Esse time do Inter Miami é o time do Messi. Esse time anda me dando muito green. Esse time do Messi aqui, ele... Não sei se é por causa do Messi. Assim, o Messi tem que estar no time, tá, galera? Se ele não tiver, vocês praticamente ignoram esse jogo. Por isso que é sempre importante olhar
a formação do time, tá? É o seguinte, eu não sei se é por causa do Messi, por causa da mentalidade dos jogadores que vieram, esse time se transformou num time muito ofensivo, muito over. Esse time ele pode estar perdendo de 2, 3, ele vai pra cima, ele tenta empatar, ele tenta virar, e já aconteceu nessa temporada, e na temporada passada também. Ele está perdendo tipo, de 2 a 0, eles conseguiram empatar e virar. Inclusive teve um jogo esses tempos aqui, eu não vou lembrar de cabeça, mas eu acho que foi há umas 2 semanas atrás que eles estavam perdendo de 2 a 0. E do nada, no segundo tempo, eles viraram o jogo para 6. Fizeram 6 gols no segundo tempo. Então, assim, é muita loucura esse time aqui. Eles vão jogar contra esse Nashville aqui. Vamos ver esse Nashville jogando em casa. Ó. É um time bom. Ele tem uma derrota só, que foi um amistoso, que eu não vou levar em consideração. Aqui embaixo também tem um amistoso contra esse Columbus, que também é da MLS, mas eu vou deixar assim meio por cima, assim, não vou levar tanto em consideração. Mas a gente repara, ó, over, under. É um time over. Agora o Inter Miami fora de casa. Minto, foi 4. Eles viraram para 4 o jogo. Foi com esse Orlando aqui, ó. Eles viraram para 4. Fora de casa, ó. Over. Esse time do Inter Miami é um time absurdamente over. Eles fazem muito gol. E quando o Messi está em campo, então, principalmente. Se a gente vir aqui, ó, clicar aqui, vamos ver os últimos confrontos entre eles, ó. Over. Olha aqui. Inter Miami, aí Nashville, Inter Miami, Quer dizer, nos últimos 5, o Nashville ganhou uma só. E todos os jogos foram over. Outra coisa, ó. Ambas marcam. Vamos ver aqui nos últimos 5 jogos. Ó. Ambas marcam. Aí não. Ambas marcam, não. Beleza. Inter Miami. Ambas marcam, não. Ambas marcam. Quer dizer, tem uma intensidade de ambas marcam bem grande nesse jogo aqui, principalmente por parte do Inter Miami, até porque a defesa deles não é muito boa. O ataque é espetacular, o meio de campo e ataque é bom, mas a defesa não é tão boa assim. Então aqui, galerinha, esse jogo eu me atrevo. Esse jogo é de Copa, né? A gente tem que pensar sempre o seguinte: o time que joga fora decide em casa, o segundo jogo. O Inter Miami jogando fora, ele não tá ruim. Ó, ele não tá ruim. Só que ele vai decidir esse jogo em casa. Então, vamos ver uma coisa aqui. Eu acho que eu não coloquei ele nos favoritos aqui. Vamos procurar ele aqui. Esse jogo aqui, hora? Eu não lembro. Esse jogo é às 8h30. 7, segunda página. 8h30, 7 horas. Ele não está aparecendo aqui? Por que não está aparecendo aqui? Ou eu estou perdido? Ah, não, tá aqui, ó, 8h30. Favoritar ele? Ele já aparece aqui pra gente. Vamos abrir ele aqui agora. Beleza. Ó. Se o Messi tiver titular nesse time, eu não vou ter medo. Eu vou buscar. Opa. Eu vou buscar esse back. Eu vou buscar esse back Inter Miami. A odd, eu não vou colocar a odd porque a odd já está ótima, 2,50. Para mim já é o seguinte. Só que, ó, atento nesse jogo. Eu sou trader, eu não sou punter. Então é o seguinte, eu vou fazer a entrada a favor do Inter Miami. Caso o Inter Miami vir a fazer o gol primeiro, eu vou fechar a entrada. Ah, mas aí no final do jogo eles ganharam de 5. Paciência, isso não me pertence. Fez o gol, eu tô fechando a entrada, pegando o resultado. Se eles tomarem o gol, eu tenho consciência que nessa aula de 2,50 eu vou levar. Dependendo do horário ou o minuto que eles tomarem o gol, eu vou levar no máximo ali entre 40% e 50% de head da minha stake. Eu vou fechar a entrada. Por quê? Porque eu corro o risco de tomar um segundo gol. Se eu tomar um segundo gol, eu vou levar 90 às vezes 100% de head da minha stake. Isso não é interessante. Então, tomou o gol, fecha. Fecha mesmo, aceita o head, fecha. É a melhor coisa. Se pegar o gol, a mesma coisa. Fecha a entrada. Porque a gente vai jogar contra o time do Nashville, é um time ofensivo também. A gente acabou de ver ali que eles fazem muito gol, né? Então a gente tem que ficar ligeiro com isso. O ambas marcam. É muito provável que dê ambas marcas nesse jogo. Porém, a 1,48 não dá, né? Não dá, sem chance nenhuma. Então, pra mim tá descartado. O 2,5 a 1,50 não tá bom pelo jogo. Tá bom pelo nível dos times, do enfrentamento dos times. Porque a gente vê que são dois times muito over, que fazem muito gol. Então, assim, tá bom pelo nível do time. Porém,
essa odd não me agrada. Teria que estar acima de 1,80 ou a 1,80 para me pegar. Abaixo disso eu não pego porque a longo prazo não tem o mínimo valor isso aí. A não ser que seja times como Bayern de Munique, Real Madrid antigamente, agora não, né? Manchester City, que são times que corriqueiramente acabam batendo esse over 2,5, entendeu? Então aí, tipo, você leva um head aqui, mas são poucos jogos para você recuperar. Agora, esse time do Inter Miami aqui, apesar de ser um jogo muito over, eu prefiro pegar essa odd acima, então eu não vou indicar. Eu vou ficar com esse back Inter Miami na leitura de jogo. Inter Miami em cima, jogando bem, tocando bola ali. Eu pretendo pegar isso aqui sim. Para quem quer uma coisinha um pouco mais arriscada, talvez o 4 gols na partida. 3,5. Porque se a gente vir olhar aqui, ó. O histórico aqui, cadê? Aqui, histórico total. A gente vê, ó. 4 gols, aqui 3 gols, 4 gols, 4 gols, 3 gols. Assim, a gente vê que 1, 2, 3. Nos últimos 5 jogos, 3 gols deu pelo menos 4 gols na partida, né? É assim, eu não vou criticar quem pega, mas eu vou no máximo até o 2,5. 3 gols, acima de 3 gols só durante a partida, em momentos específicos, tipo um over limite. O que é over limite? É o último gol da partida. O jogo tá 0-0. Qual que é o over limite? 0,5, que é o primeiro gol. Tá 1-0. 1,5, que é o segundo gol. Esse aí, mas sim, lá pro final, quando a odd tá lá em cima, entendeu? Dependendo do momento do jogo, se os times estão atacando bastante, é o que eu gosto de fazer. Tirando isso, não tem como, né? Que mais? Eu acho que é só isso mesmo. Esse Inter Miami aqui eu vou ficar de olho, porque eu acho que é uma boa entrada. Como eu já falei para vocês, aqui os times brasileiros eu tinha até separado esse jogo do Los Angeles Galaxy aqui, mas eu também vou deixar de lado, porque não compensa olhar para esse time agora, não tem uma leitura tão boa. Os times brasileiros aqui eu vou deixar de lado por enquanto, porque eu preciso de um pouco mais de rodagem deles para entender o que cada time pretende no campeonato, para entender o que cada time almeja, né? E como cada time vai jogar também. Por isso que eu foco um pouco mais na Europa. E, gente, vamos ser realistas. Os times brasileiros são muito ruins, né? São muito ruins. Você pega o Flamengo, que é o time mais forte, e mesmo assim é ruim. A gente vê pro que eles perdem, pro que acontece. Desculpe os flamenguistas aí, mas é a verdade. Você vai comparar esses times aí com os times europeus, você pega esse time do Budoglin aqui mesmo, ó. Você vê ele jogando, não dá nem para comparar com o time do Flamengo, que teoricamente, Flamengo, Palmeiras, que teoricamente é o time mais forte do Brasil aqui. Você pega esse time jogando, esse time joga pra cima, ele ataca, ele tenta fazer gol, ele toma gol, ele vai pra cima. Os times brasileiros são covardes, eles tomam gol, eles recuam, não querem jogar mais. Faz um gol, recua, não querem jogar mais. Já tem medo de ganhar, tem medo de perder. Esse time realmente é muito difícil operar nesse time brasileiro. Então eu prefiro dar um pouco mais de rodagem para eles, entender o que eles querem no campeonato, para saber o que eu faço, o que eu vou fazer a partir disso, as decisões que eu vou tomar durante o jogo entre isso. Isso é muito importante também. Muito importante você saber o jogo que você não vai entrar, que você não vai operar. Isso te faz perder muito menos dinheiro, tá? Galera, eu acho que é isso. Não tem muito mais o que falar aqui. Peço que vocês se inscrevam no canal, dê um like aí. Eu estou começando a fazer essa série de vídeos de análise agora. Com o passar do tempo eu vou melhorando aqui, vai melhorando o áudio, vai melhorando o ambiente aqui que eu crio o vídeo para vocês, vai melhorando, vocês vão ficar vai ficar mais agradável de se ver, mas no geral o mais importante de tudo que eu quero passar para vocês no canal aqui é as análises e as prováveis cenários para o trade. Lembrando que é trade, isso aqui não é aposta fixa, como se diz um punter. Não, são cenários para o trade. Cenários que eu vou buscar ali durante os jogos, entendeu? Momentos dos jogos que eu vou tentar pegar essas entradas. Caso você não tenha entendido algum termo como over, back, lay, alguma coisa que eu tenha falado aqui no vídeo, dá uma olhadinha no canal aí que tem vídeos explicando especificamente o que é cada coisa, cada termo desse. Eu pretendo postar mais vídeos sobre esse assunto ali para ficar bem mais didático assim para vocês entenderem, né? Tirando isso, não tem muito mais o que falar, galerinha. Eu acho que é só isso mesmo. Acho que a gente já analisou todos os jogos aqui. Já viu tudo os prováveis cenários para os jogos aqui, já fizemos nossa análise. Acho que é isso. Vamos ver, né? Vamos dar uma olhada agora, assistir os jogos agora, tentar fazer as entradas de maneira correta, gestão de banca, principalmente muita gestão de banca ali, para a gente administrar bem o capital da gente, para não correr risco de perder nada. Quer dizer, perder não, né? Minimizar as percas, né? Porque o hedge sempre vai existir, isso é impossível de evitar, ele sempre vai existir. Minimizar nossos hedges e maximizar os nossos green é o mais importante, né? Lembrando
que isso aqui não é brincadeira. Você tem que fazer isso aqui de forma profissional. Não culpa se você quer entrar só para brincar. Ah, vou pôr meus 10 ali para brincar, tentar acertar uma entradinha ali, beleza, você tá brincando. Agora, se você pretende fazer isso aqui profissionalmente, pretende ganhar dinheiro de verdade com isso aqui, tem que levar a sério, não é brincadeira, beleza? Acho que é só isso mesmo, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente tá de volta aqui com a análise dos próximos jogos, né? E é só isso mesmo. Se inscreve no canal, dá um like e até amanhã, galera. Falou, estamos juntos.